Muito bem, nesse nosso vídeo de hoje, a nossa reflexão é sobre uma matéria do jornal que traz a seguinte notícia. Corpos de 8 missionários cristãos são achados em vala na Colômbia. Líderes estavam desaparecidos há mais de 2 meses. As autoridades colombianas localizaram na última terça-feira, 1º de julho, os corpos de 8 líderes religiosos em uma vala comum na zona rural de Calamar, no departamento de Guaviare. As vítimas atuavam em ações humanitárias e de evangelização na região quando desapareceram meses atrás. Nós não estamos falando de pessoas que estavam guerreando contra outras pessoas, não estamos falando de pessoas que estavam lançando mísseis contra outras pessoas, não estamos falando de pessoas que estavam fazendo algum tipo de mal a outras pessoas, mas estamos falando de pessoas que estavam envolvidos em trabalhos de ação humanitária e de evangelização. Veja, pessoas que estavam ali dispondo suas vidas para ajudar outras pessoas nas demandas físicas, nas demandas humanitárias, mas também nas demandas espirituais, nas demandas relacionadas. Então veja que essas pessoas fazendo esse trabalho de ajuda humanitária, fazendo esse trabalho de evangelização, tiveram suas vidas ceifadas. E é verdade que muita gente não dá nem mesmo atenção a notícias como essas, até porque muito pouco há de pessoas que de fato consideram a importância de um trabalho de evangelização, a importância de um trabalho de comunicação do Evangelho em locais inóspitos, em locais que até mesmo não abrem as portas para a pregação do Evangelho. Mas estas pessoas, esses 8 missionários cristãos, e aqui me chama a atenção o fato deles serem cristãos. Então veja, o que eles estavam fazendo era um trabalho de fé. O que eles estavam fazendo era investindo suas vidas em prol do reino de Deus, em prol da obra de Deus, em prol da evangelização, e não só da ação humanitária, mas principalmente esse enfoque está sendo dado na notícia, em prol da evangelização, que é uma ordem que o Senhor Jesus deu a todos nós. A todos nós foi dada a ordem de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. E quantos de nós não nos dispomos, aí a fazer a obra de Deus, a pregar o evangelho a toda a criatura? Mas aí nós somos surpreendidos com notícias como essas, que pessoas que estão ali investindo suas vidas em prol da evangelização, em prol da ajuda humanitária, em prol de atender às demandas das pessoas, tanto nos âmbitos sociais, físicos, emocionais, como também nos âmbitos espirituais, mas que acabam assim perdendo suas vidas nesse compromisso de evangelizar, nesse compromisso de levar a palavra de Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre estas pessoas? Será que a palavra de Deus condena a ação de pessoas que investem suas vidas, até mesmo sob o risco de serem mortos, até mesmo sob o risco de terem suas vidas ceifadas? Será que a Bíblia condena a ação dessas pessoas? Em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo de número 36, diz assim, olha só: muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não era digno. Veja só que a palavra diz que pessoas estão sujeitas, muitas pessoas, por causa desse comprometimento com a evangelização, por causa desse comprometimento com o ganhar almas, por causa desse comprometimento com levar a palavra de Deus aos 4 cantos desse mundo, pessoas vão ser aqui, conforme diz a palavra, vão ser cerradas ao meio, vão enfrentar zombarias, torturas, vão ser acorrentadas, vão ser jogadas aos cárceres, por causa desse comprometimento com a evangelização. Pessoas serão apedrejadas, serão tentadas, serão mortas ao fio da espada, viverão andando muitas das vezes sem rumo, vestidas de pele de ovelhas e de cabras, necessitadas, angustiadas e até mesmo
maltratadas. Por causa do comprometimento com a evangelização, haverão pessoas caminhando como refugiadas, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra. Veja só que estas pessoas, a palavra de Deus prevê que estas pessoas existirão, que viverão assim. A palavra de Deus prevê que haverá pessoas vivendo exatamente dessa maneira. E sabe o que a palavra de Deus diz aqui no final? Pessoas das quais o mundo não era digno. Hebreus capítulo 11, versículo 36 ao versículo de número 38. Então veja, gente, que a palavra de Deus prevê que haverão pessoas que se disporão a correr estes riscos em prol da evangelização, em prol do ganhar almas para Jesus. E sabe onde aparece essa descrição sobre essas pessoas, como esses 8 missionários que tiveram suas vidas ceifadas na Colômbia por estarem ali prestando serviços de evangelização? Sabe o que a palavra de Deus chama? Sabe qual o estilo de vida dessas pessoas? Conforme a palavra de Deus diz aqui em Hebreus 11, pela fé. O estilo de vida dessas pessoas é o estilo de vida de pessoas que vivem pela fé. As pessoas que vivem pela fé estarão sujeitas a estas situações. Pessoas que vivem pela fé estarão sujeitas a enfrentar zombarias e torturas. Olha aqui, ó. Pessoas que vivem pela fé estarão sujeitas a serem acorrentadas e jogadas aos cárceres. Pessoas que vivem pela fé estarão sujeitas a serem apedrejadas, cerradas ao meio. Pessoas que vivem pela fé de verdade estarão sujeitas a serem tentadas, mortas ao fio da espada. Pessoas que vivem pela fé estarão sujeitas a andarem sem rumo, vestidas de pele de ovelhas e de cabras, necessitadas, angustiadas e até mesmo maltratadas. Pessoas que vivem pela fé estarão sujeitas a caminhar como refugiadas, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra. Veja só, pessoas que vivem pela fé. E quantos de nós não achamos que estamos vivendo pela fé, e quando nos deparamos com as pequenas lutas da vida, muitas das vezes nos amedrontamos e até mesmo desanimamos e pensamos em desistir da nossa carreira, da nossa caminhada com Deus. Mas veja que muitas das vezes esquecemos que aqueles que de fato vivem pela fé e viverão pela fé estarão sujeitas às mais extensas e diversas e sofridas experiências. E o que eu quero te dizer é o seguinte: não sei o que você tem passado na sua vida, não sei a luta que você tem enfrentado, não quero aqui comparar a tua dor com a dor desses missionários que viveram essa experiência que culminou, não é, com a sua vida, que culminou com o fim de suas vidas. Eu não sei se você tem enfrentado lutas grandes ou pequenas, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua proporção, né, de luta, de batalha, de guerra, de adversidade, mas o que eu quero te dizer é que você esteja preparado. O viver pela fé inclui viver essas experiências desagradáveis. Não pense que viver pela fé te levará a viver somente uma vida de vitórias e conquistas e realizações. Não pense que o viver pela fé é somente uma vida de vitória em vitória. Calma aí, haverá vitória? Sim. Haverá glória em glória? Sim. Haverá tudo isso. Haverá boas notícias? Sim. Mas haverá lutas, haverá perseguições. Haverá, muitas das vezes, dias em que nos sentiremos angustiados, perplexos, desanimados, abatidos. O próprio apóstolo Paulo vivenciou isso várias vezes. O nosso Senhor Jesus, pela fé, né, pela comunhão dele com o Pai, foi à cruz. Então, muitas das vezes, nós esquecemos que viver pela fé não é viver uma vida de prazer, de facilidades, de tudo resolvido na vida, não. Viver pela fé é viver de lutas. Viver pela fé é viver de batalhas. Viver pela fé é viver de confrontos contínuos, mas o que nós temos que fazer é manter firme a nossa posição, porque se nós vivermos pela fé, sabe o que vai valer para mim? Sabe o que vai valer para você? Sabe o que vai valer para nós se vivermos pela fé? Olha aqui, ó, pessoas das quais o mundo não foi digno. Esse mundo não é digno de pessoas que de fato vivem pela fé, de pessoas que de fato vivem pela confiança na palavra de Deus, honrando o compromisso de evangelização, honrando o compromisso de pregar o evangelho, honrando o compromisso de ganhar almas para Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que você, independente das lutas que você esteja passando, continue a viver
pela fé, porque dessa forma você vai alcançar a maior de todas as bênçãos que Deus tem para nós, que é a vida eterna, a salvação eterna que o Senhor já preparou para as nossas vidas. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!